Sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala da vida real do empresário brasileiro, perrengue, boleto para pagar, DARF, dor de cabeça com funcionário, com cliente, mas aqui é sempre vida real do empresário. Como eu sou Cadu Baracho, agora nessa novidade, o que a gente está fazendo aqui hoje, Caduzão? Hoje a gente vai pegar um tema, com essa experiência de falar com vários empresários, gente que está no campo de batalha, a gente vai pegar temas e pontuar para vocês, deixar detalhado para você pegar, colocar em prática e aplicar no seu negócio para ter resultados. Então agora, Business Plan com 2 episódios por semana, terças-feiras eu e Caduzão, quinta-feira sempre com um convidado, um empresário de nome aqui do Ceará e do Brasil. Mas antes de começar, a gente tem que falar dos nossos parceiros que ajudam o Business Plan a acontecer, né, Caduzão? Primeiro aqui, que está com a gente é o pessoal da B3X, né, uma consultoria de investimentos que ajuda você a ter uma vida financeira mais próspera com 2 pilares principais. Primeiro, organizar a tua vida financeira. Muito brasileiro tem a vida desorganizada financeiramente, às vezes tem um cartão de crédito que com limite de R$4.000 e gasta 6, fica endividado. Então a B3X vai te ajudar a organizar a tua vida financeira, atacar as dívidas que tem que atacar se você tiver dívidas, para num segundo momento você montar uma carteira de investimentos. Quando a gente fala em investimento, Caduzão, não precisa investir R$10.000 por mês, né? E assim, não precisa investir R$10.000, R$20.000. O grande detalhe é criar o hábito de guardar para investir. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eles investem de acordo com a sua disponibilidade e o seu objetivo. Vou dar um exemplo. Tenho mais aptidão a risco, quero ganhar mais rápido de alguma forma, assim assado, só que tomando mais risco, ele vai fazer exatamente a carteira do jeito que você quer, do jeito que você acha que é mais confortável para você, independente do valor. Boa. Então, ó, quer organizar a tua vida financeira, procura no Instagram B3X Investimentos, vão te atender de uma forma humanizada e te ajudar com isso. Tem também o HubX, né, essa produtora de audiovisual que a gente grava o nosso podcast. O HubX tem soluções completas para você que é criador de conteúdo, sejam vídeos estratégicos, live, infoprodutos, podcasts como esse, sessão de fotos profissionais, tudo para se posicionar melhor no digital. Afinal, quem não tá no digital tá fora, né, E o Caduzão? grande detalhe, muitas vezes eu mentoro muitos empresários que querem começar a produzir conteúdo e os caras, primeiro ponto, eles acreditam que precisa de uma estrutura fantástica e tem que comprar essa estrutura. Primeiro, se você quiser ter uma estrutura completa para produzir conteúdo, seja infoproduto, seja conteúdo para as redes sociais, YouTube, Instagram e por aí vai, vem na HubX que eles vão te dar essa estrutura completa e você não vai ter que desembolsar uma grana alta para ter uma câmera dessa de qualidade, iluminação e por aí vai, e já consegue focar mais com essa verba para o teu negócio. Boa, boa. E a gente está num podcast, a gente tem uma comunidade de podcast chamado Podcast Experience, que a gente ajuda podcasts, estúdios e produtores, profissionais de audiovisual a serem mais profissionais, né? A monetizar, a profissionalizar seu conteúdo, a engajar melhor o seu podcast. Então, se você já tem um podcast ou deseja ter um, procura no Instagram Podcast Experience, que você vai ter lá muito conhecimento, um network qualificado e experiências fantásticas. E para finalizar aqui, nossos parceiros, Grupo KB, que ajuda a acelerar o teu negócio. Como, Caduzão? Se você é empresário e quer aprender, quer fazer realmente das redes sociais uma máquina de atração de leads qualificados através da produção de conteúdo, distribuição de conteúdo, seja orgânico ou pago, em diversas redes sociais, a gente consegue te ajudar mentorando, tem a parte de educação, tem a parte de fazer isso para você, pegar na sua mão. Então, tudo que você precisa para alavancar o seu negócio de forma estratégica usando as redes sociais. E o detalhe, clica no link aqui da descrição do grupo, a gente tem um grupo de empresários onde a gente dá conteúdos diários. Então clica no link da descrição, entra no nosso grupo do WhatsApp gratuitamente e você vai ter acesso a conteúdos diários exclusivos lá. Boa, vamos começar aqui nosso papo, né? O tema de hoje, pessoal, é o impacto da inteligência artificial nos negócios, nas empresas. A inteligência artificial tem sido um tema já há um bom tempo para as empresas, para negócios, mas a gente vai aprofundar isso aqui hoje, principalmente com o Caduzão, que é uma grande especialidade dele, né? Saiu agora até uma novidade, né? Que é a nova versão do ChatGPT, que vai te ajudar demais, meu amigo. A gente vai falar sobre isso, dentre outras coisas que a inteligência artificial pode te ajudar, né, Caduzão? Com certeza. Assim, uma das coisas que eu sempre bati na tecla, cara, vai ser muito difícil a sua empresa concorrer. Se o seu concorrente utiliza inteligência artificial e você não, vai ser muito difícil sua empresa concorrer com esse cara, porque ele vai estar anos-luz na sua frente com uma velocidade de produção muito maior do que a sua. Boa. E
Primeira bola que eu queria levantar aqui, como que a inteligência artificial está mudando o jogo das empresas que adotam a inteligência artificial independente do tamanho, né, Claudião? Seja empresa pequena ali, a mercearia do bairro, com empresas médias e empresas grandes. Qual o impacto que está acontecendo nas empresas que estão utilizando a inteligência artificial? No meu ponto de vista, é muito simples. Imagina só, digamos que eu tenho um colaborador, meu colaborador ele produz X, porque no final o cara contrata um colaborador para produzir, cara, ele fazer algumas coisas que ele não faz com tanta eficiência ou que ele não quer fazer naquele momento. Só que imagina só se você tem um cenário, um colaborador que produz X e um outro utilizando a inteligência artificial produz 10x. Com quem é que você vai ficar? Com quem é que vai ser mais produtivo? Quem é que vai ser mais eficiente? Então, o primeiro ponto da inteligência artificial é dessa produtividade, no meu ponto de vista. É acelerar o teu resultado dando mais eficiência. E aí, quando você começa a colocar uma equipe que tem essa estrutura, no meu ponto de vista, eu não quero acreditar que vai substituir a mão de obra humana, Vamos mas aprofundar isso mais na frente. eu quero acreditar que vai dar mais eficiência para quem já é. Se eu sou bom profissional e eu trabalho com inteligência artificial, cara, eu sou um bom profissional altamente produtivo. Sim. Então o que eu vejo é isso: produtividade e eficiência logo de cara. Acho que as pessoas, os empresários, têm que encarar, né, a inteligência artificial como uma ferramenta e não como uma substituição, que a gente vai aprofundar isso mais na frente. Mas o empresário que adotar a inteligência artificial como uma ferramenta para os seus colaboradores, para os seus funcionários, o aumento de produtividade vai ser gigantesco, que a gente vai falar aqui. E por que que agora é o melhor momento para adotar IA no seu negócio, né? A gente já vem falando de IA, né, Cadu? Já tem alguns anos, né? Não é novidade para ninguém. Isso. Mas no começo era muito oba-oba, coisinha bonitinha aqui e acolá. De fato, como que uma empresa pode se beneficiar com adotando IA na sua empresa? Vamos começar com a questão da criação de conteúdo. Cara, vamos lá. E depois eu queria falar como é que tu tem utilizado isso dentro do podcast para Certo. ajudar o pessoal aqui do podcast. Para a criação de conteúdo. Vou dar um exemplo. A gente tem uma metodologia lá de criação de conteúdo que ela é muito simples. Faz pesquisa, depois disso faz roteiro, depois do roteiro vai para a gravação e por aí vai, até chegar na última camada, que é a postagem e análise das métricas. Imagina só se eu consigo ter uma inteligência artificial que faz, entre aspas, essa pesquisa para mim. Eu já ganho esse tempo. Imagina só se eu consigo ter uma inteligência artificial que cria o roteiro, que o próprio ChatGPT já pode me ajudar como roteiro. Ah, mas vai criar 100%, vai ficar muito bom. Pode ficar muito bom, mas digamos que você não sabe usar o mais eficiente possível o ChatGPT. Cara, ele te dá ideias. Ele te ajuda. Já te dá um norte para você aprofundar. Pronto, uma pergunta que eu te faço. Se tu não tem ideia de tema para o podcast, tá sem criatividade naquele momento, se tu colocar no ChatGPT, com certeza vai te ajudar a criar um tema para o podcast. Sim. Então, assim, são essas coisas que na produção de conteúdo, na pior das hipóteses, já facilita essa dinâmica para ti de trazer ideias, pesquisar, montar a base de um roteiro, fazer a postagem lá no final, analisar métricas e por aí vai, facilitando no final a vida do cara que está utilizando. E dentro dessa criação de conteúdo, né, para quem está no YouTube, seja podcast ou canal, vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Estava aqui com o Rafael Lima, né, ele gravando conteúdo, ele me deu umas dicas aí que eu não me atentava. Toda vez que ele vai postar um vídeo no YouTube sobre o conteúdo dele, ele vai no YouTube, faz uma pesquisa dos vídeos naquele nicho, naquele segmento que mais tiveram visualizações. Ele pega aquele, vai modelar aquela thumbnail, o título daquele episódio, para jogar numa inteligência artificial, para ajudar com ele no roteiro, para outra inteligência artificial ajudar com ele na criação da thumbnail, para depois ele gravar o conteúdo. Então, tem N maneiras, por isso que às vezes eu acho a inteligência artificial às vezes um Frankenstein, que é muita coisa, o cara pode ficar maluco, né? Você mesmo no teu Instagram já deu muitas dicas de ferramentas e eu acho que a galera fica perdida. Cara, tem muita coisa. Por onde eu começo, o que é que eu preciso, como, principalmente para criação de conteúdo, como que as pessoas filtram essas ferramentas para poder usar. Porque tem, de novo, tem muita oba por aí, como que eu uso na prática algumas ferramentas, a gente pode até citar nomes aqui. Primeiro ponto, velho, no meu ponto de vista, é o cara entender o que é que ele quer. Vou dar um exemplo muito simples sobre ferramentas, que é o quê? Vamos lá. Digamos que eu tenho uma faca. Uma faca, ela pode cortar uma carne, ela pode ser para machucar alguém, ela tem diversas funções. Se eu não souber para que eu quero, meu amigo, é só um objeto.
Então, o primeiro ponto é entender para que você quer, qual é o teu objetivo final nisso aí. Dentro disso, você pode ir buscando ferramentas que vão facilitar o teu objetivo. Digamos que eu quero uma ferramenta para produção de conteúdo, para criação do roteiro. Eu vou utilizar o ChatGPT. Quero uma ferramenta de atendimento. Opa, já é outra situação, já é outra ferramenta que eu utilizo. Então, o primeiro ponto é entender para que você quer e aí, dentro disso, tem diversas ferramentas? Tem. Mas para você não se perder nessa quantidade, não se perder nessa dinâmica de todo dia estar surgindo ferramenta nova, sabendo qual é o objetivo que você quer chegar, você vai trazendo ferramentas que vão te ajudar dentro disso. Boa. Tipo, por exemplo, no podcast que você até trouxe hoje, que vai ajudar a gente, e inclusive aos clientes aqui do HubX, para fazer um resumo dos podcasts dele, já pode se tornar um produto. A ferramenta que você trouxe hoje é fantástica. Inclusive, pessoal, estou usando um aqui, testando uma ferramenta que eu ainda não vou passar para vocês, mas que está gravando todo esse episódio, né, na ferramenta aqui, e depois ela me passa toda a transcrição desse episódio, ela faz um resumo desse episódio, coloca em tópicos, sumariza. Então, é um teste que a gente está fazendo aqui também para dar mais conteúdo para vocês do Business Plan. Mas ainda na criação de conteúdo, eu vejo umas conversas por aí nas redes sociais que a IA pode substituir criadores de conteúdo. Inclusive, a gente vê hoje em dia avatares, pessoas que criam, tem ferramentas que criam vídeo quase perfeito, que tem pessoas que viraram criadores de conteúdo, não vou dizer fake, mas usando a inteligência artificial. Tu acha que vai substituir o criador de conteúdo real? Cara, pode até a página 1. Da página 2 em diante, não. Por quê? No final, rede social é social. Você tem que socializar. Se você não socializa, esse é o problema. E o grande detalhe, a rede social ela só é um canal de distribuição a mais. E no dia a dia, como é que eu vou me relacionar com a pessoa? Eu vou interagir, evento. Porque até a interação nas redes sociais, a inteligência artificial pode interagir até melhor do que eu. Porque eu consigo, um exemplo, se eu monto um agente de inteligência artificial que vai ser o Cadu, e daí o Eric entra em contato comigo no meu Instagram, depois que eu produzi um conteúdo, aí eu consigo verificar o Instagram do Eric, eu consigo ver o que ele gosta, eu consigo falar com o Eric como se fosse o Cadu, mas interagindo customizado. Beleza. E quando o Eric quiser me encontrar no dia a dia? Porque no final, vai ter em algum momento, pode ter esse dia a dia, sair do online e ir pro offline. E aí, onde é que vai ser? Onde é que vai ser o avatar? Qual é o que vai ser o avatar? Boa. Mas vai ter, tem que ter um cuidado nisso aí. Eu acredito que vai evoluir muito ainda. A gente fala muito na produção de conteúdo para empresas, né, Carlosão? E cada vez mais as empresas estão querendo dar cara para a empresa, mas tem empresa que não tem ninguém ali que ele quer dar cara. É uma opção usar uma inteligência artificial para criar um Com avatar. certeza. Em vez de criar aqueles bonequinhos de desenho que o pessoal fazia Isso. antigamente, criar ali um avatar. Para quem faz isso é a Magazine Luiza, que criou Isso. a Magalu, por exemplo, né? Exato. Então é uma opção também para a sua empresa, né, Cadu? Assim, o que eu acredito no meu ponto de vista? Vou dar um exemplo. Podcast, cara. Eu acredito que daqui a uns dias vão ter podcasts feitos todos com inteligência artificial e os hosts, os personagens, todos vão ser com inteligência artificial. Porém, cara, mesmo assim, em algum momento, eu ainda acredito que o cara que for humano de verdade, ele vai se destacar. Por quê? Porque no final, cara, você não se conecta com a pessoa, não é só pelo conteúdo em si dela, não só pelo que ela é boa, mas pelos defeitos. Pelo jeito que ela se veste, pela humanidade do ser humano. Não é outra coisa. Tem até uma analogia que eu gosto muito de usar, que eu aprendi e gosto de replicar, é que, principalmente no Instagram, você tem que ser o Homem-Aranha no feed e o Peter Parker nos stories. O que é isso? Lá no teu feed, você vai ser o super-herói, você vai mostrar o teu conhecimento, mostrar a tua autoridade, mostrar como você pode ajudar suas pessoas no teu nicho, no teu segmento. Nos stories, você vai ser o Peter Parker, mostrando bastidores, mostrando dificuldades, obstáculos para gerar a tal da empatia que a gente falou aqui, né, Caso? Porque, na verdade, cara, o ser humano, ele gosta da jornada do herói. Sim. E o herói, ele nunca, todo o conteúdo que a gente coloca, toda estratégia, sempre tem a jornada do herói. É o cara que começa com os desafios,
vai superando esses desafios, vai tendo os resultados, vai crescendo e por aí vai. Porque o cara, quando tem a vida perfeita, isso não cria aquele. E será que ele vai. E o próximo capítulo, será que ele vai superar esse desafio? E outra coisa, a vida perfeita é muito chata, velho. Sim. E o ser humano, ele gosta de se conectar, porque a partir do momento que eu vejo que, vamos lá, gente, eu gosto de café. Galera que gosta de café se conecta comigo. Gente, eu tenho os meus defeitos que eu faço isso, isso e isso. O cara que tem esses defeitos, que faz as mesmas coisas, ele se conecta. Então, no final é conexão, então vida perfeita demais também ajuda a criar uma desconexão. Então, E- mostrar os desafios e mostrar a jornada do herói é importante, sim. Então, para fechar esse ponto de criação de conteúdo para as empresas, como ajuda e este próximo aqui, né? Como que pode, resumindo, como é que pode ajudar a empresa? Roteiros para criação de conteúdo, né? Com várias ferramentas, principalmente ChatGPT. O próprio Canva tem uma inteligência artificial hoje, que é o Dreamlab lá, que você faz um prompt lá e ele cria uma imagem a partir disso, dentre inúmeras ferramentas que tem para criação de conteúdo, né? Experiência que eu tenho, ele pode te ajudar desde o início da pesquisa do tipo de conteúdo até a última ponta, a postagem. E nesse entremeio ele pode ter as ferramentas de gravação de conteúdo, ele pode ter as ferramentas de edição, que inclusive a gente utiliza aqui para fazer os cortes. A gente, desde o início até o fim, na última ponta, ela pode te ajudar 100% nessa gravação de nessa estruturação do teu conteúdo para as redes sociais. Inclusive, acho que tu fez uma vez no teu Instagram lá uma lista de ferramentas, eu não sei se está atualizado, depois se tu quiser disponibilizar para te colocar na descrição Pronto, aqui da posso fazer galera, assim. uma lista de ferramentas que a gente usa no dia a dia que pode te ajudar também no teu negócio. Cara, falando agora, né, a gente falou de criação de conteúdo, vamos falar um pouquinho na automação de processo, né? Porque assim, você tem uma empresa de serviço ou de venda e você começa a criar conteúdo, que a gente falou, você começa a engajar e começa a vir muito cliente. Tu não vai conseguir atender todo mundo ali com um time de uma, duas, três, cinco pessoas se chegar a 100 pedidos, 1000 pedidos, né? E, por experiência própria, se eu vou no Instagram de uma loja e mando um direct, se o cara me demora uma hora para responder, eu já vou para outra loja. Então, a importância da automação para as empresas e, claro, usando ferramentas de inteligência artificial que você já utiliza muitas, né? Ó, você que é empresário, o grande lance é entender que, no mesmo formato que o Eric falou, cara, o cara passou mais de 3 minutos para me responder, eu já fui para outra loja e ele perdeu a venda. Isso aí sempre vai acontecer, porque a internet, meu amigo, tu tá ao passo de um clique para tu comprar em outra loja. Ponto. Quanto mais facilidade der, melhor. Vou dar o exemplo que eu utilizo as nossas estruturas, que eu sou sócio, dos empresários que eu mentoro. Sempre, eu monto uma estrutura que tem o máximo de escala possível e não necessariamente tudo 100% automatizado. Por quê? Vou dar um exemplo. Você compraria um produto de 50 mil reais 100% online, sem conversar com uma pessoa por trás de um ticket mais alto? Muito difícil. Muito difícil. Só que o que acontece? Até chegar, até um exemplo, você chegar no atendente que vai te fazer esse atendimento mais customizado e tal, se tiver uma inteligência artificial que faça essa triagem, te faça perguntas, te qualifique e passe para esse atendente que é o closer para fazer o fechamento, ele já sabendo as objeções que você tem e tal, facilita de um lado para você, que é o cliente que, pô, se talvez esse produto não encaixe para mim, eu nem vou querer, eu já fico no meio do caminho. E facilita para o vendedor. Sim. Então, tendo esse atendimento que pode ser SDR com inteligência artificial, pode ser até close, dependendo do ticket do produto, que é o de fechamento mesmo, dá para você automatizar 100% ou 95%, dependendo do ticket. Quanto maior o ticket, menos, menos automação em si do processo todo. Mas assim, no teu ponto de vista, em relação a podcast, cara, como é que você consegue automatizar esses processos desde o início do projeto até o final do podcast estar no ar com inteligência artificial, no teu ponto de vista? Boa. Então vamos lá. No podcast, a primeira coisa que você tem que fazer, inclusive tem ferramentas para isso, é você pesquisar temas que estão em altas e trends no momento para você falar sobre aquele tema. Feito isso, você vai criar ali um roteiro e pensar no convidado, ou se fosse você sozinho. Feito isso, você grava o conteúdo, seja com o seu celular, num estúdio como esse, e tem ferramentas que
pegam o episódio completo e fazem cortes automáticos. Então, hoje em dia, não tem desculpa para quem tem um podcast e não tá soltando muito corte. A gente sabe que corte é o que fura a bolha, principalmente o Reels, o YouTube Shorts, ele fura a bolha e traz novos inscritos, traz novos seguidores. Então, no podcast, não é desculpa, mas a pessoa não tá postando muito conteúdo, muito corte, que é o que ajuda a viralizar. E dentro dessas automações ainda, questão de processo, né, para o empresário, na prática, Caduzão, a gente vê que tem aqueles mini chat, tem várias automações ali que ajudam principalmente nas tarefas repetitivas. Então, vem uma pergunta ali, quanto é essa blusa, quanto é isso? Aquilo ali você já pode fazer, aí tu tem mais experiência com isso, você pode fazer já um rol de perguntas e respostas que já vai estar respondendo ali automático para depois só entrar uma pessoa, né? No Instagram, no WhatsApp. Isso. Cara, só um adendo antes. Para quem não entende dessa estratégia dos cortes para podcast ou para qualquer tipo de conteúdo. Vamos lá. Digamos que a gente está gravando um conteúdo aqui de 1 hora. Quantas pessoas que vão assistir esse conteúdo de 1 hora? Essa quantidade é bem menor do que de pessoas que vão assistir 1 minuto de conteúdo. E a grande maioria que vai assistir 1 hora de conteúdo com a gente, ou o cara gostou muito do tema, ou o cara gosta muito de quem tá na mesa falando, do convidado, da gente e por aí vai. Só que a gente, querendo ou não, tem que ter um relacionamento com esse cara. Antes disso, é difícil o cara me dar 1 hora dele Sim. pra tá assistindo. A atenção hoje é o novo ouro, né? Exato. Só que, se eu transformo esse conteúdo de 1 hora em um conteúdo mais degustável, o que é um conteúdo mais degustável? 1 hora é mais difícil, só que se eu pego esse conteúdo e transformo em conteúdos de 10 minutos, e depois disso eu transformo em conteúdos de 1 minuto, de 30 segundos, o cara começa no conteúdo de 30 segundos que fura a bolha, vai para o conteúdo de 10 minutos e depois vai para o conteúdo de 1 hora. E então essa é a pirâmide, digamos assim, de distribuição de conteúdo o mais degustável possível para o cara ter acesso a ti. Boa. E assim, sobre o atendimento. Existem ferramentas que são bots, que você tem que fazer uma estrutura pré-estabelecida, que ela é mais engessada, e existem ferramentas que são inteligências artificiais mesmo, que você coloca uma base de conhecimento e independente do cara perguntar, vou dar um exemplo, um mini chat da vida, o cara vai ter que clicar ou na pergunta X, ou no botão X, ou no botão Y. Isso é mais engessado. É bem mais engessado. Outra coisa com inteligência artificial, um agente de atendimento, que é o que a gente até usa muito, o cara vai perguntar, ó, eu quero pão de queijo, você tem ele frito ou assado no forno? Cara, não vai ter esses dois botões lá, você só vai falar isso, quais são as opções que você tem? Ele vai destrinchar a opção para ti, com um conhecimento já pré-estabelecido que você colocou, mas de forma muito mais fluida. E geralmente esses bots são usados aonde, Caduzão? Instagram, WhatsApp, mais algum lugar? Tudo, cara. Instagram, WhatsApp. E quando eu falo Instagram, é Instagram dentro dos comentários, é Instagram no direct, é Instagram dentro do WhatsApp, de grupos de WhatsApp, WhatsApp 1 a 1, e-mail e tudo mais. Inclusive tem podcasts que estão usando essa estratégia que é assim, ele anuncia um episódio, vem aí, e aí ele coloca assim a chamada para ação. Se você quer receber o link desse episódio, comenta aqui eu quero, e aí é um bot que quem comenta eu quero vai receber o link no direct. Isso é bom porque o cara vai ajudar a busca do teu ouvinte, porque já vai dar o link, ele não vai ter que procurar, e ajudar a engajar nos comentários, né? Exato. E o grande detalhe, ó. Por que essa estratégia eu chamo até de engajamento induzido, cara? Que é o quê? Eu dou um incentivo pro cara, eu dou alguma isca, que pode ser uma isca, pode ser um presente, pode ser o link do conteúdo, pode ser qualquer coisa. Só que, quando eu peço pro cara engajar, a rede social ela vai fazer o quê? Esse conteúdo está tendo retenção. Esse conteúdo está tendo engajamento. Esse conteúdo é relevante. Então, como forma de premiar o cara que está fazendo um bom conteúdo, o que eu faço? Distribuo mais. Sim. E aí a probabilidade do cliente ficar, do teu conteúdo ser mais distribuído e o cliente, e você ter acesso a novos clientes, aumenta só por causa do engajamento e retenção. Porque toda ferramenta, velho, toda rede social, o foco dela é retenção. Quanto mais tempo a pessoa passa lá dentro, melhor é, e ela te ajuda te distribuindo mais quando você consegue fazer isso. Sim. Então, um grande detalhe, tem essas ferramentas que fazem esse engajamento justamente e, na contrapartida, facilita
pro cliente, pro cara que está visualizando, quanto facilita, ajuda você a engajar mais fácil. Agora, hoje em dia, ainda tem muitos empresários, muitas empresas que não usam nenhuma automação, né? Isso é um erro, a meu ver, pela escala que pode dar. É muito pela questão de que, quando veio a inteligência artificial, muita gente começou a usar e virou muito robotizada. Aquela história de pergunte isso, responde aquilo, mas agora com, não sei se os agentes de ação isso, é, eles realmente têm uma conversa, é diferente, é mais humanizado um pouquinho, né? Então, o que tu diria para empresários que não usam ainda automações, mesmo que sejam simples, para escalar seus resultados? Cara, eu acho engraçado isso, Eric, que é. Vamos lá, a galera fala assim: ah, eu não quero um atendimento robotizado dentro do meu negócio. Só que, vamos lá, se eu entro em contato aqui no HubX e depois vocês me respondem depois de 2 dias, porque eu sei que tem, cá entre nós, tem estúdios aqui que a gente entra em Sim, contato, o cara depois de uma semana ele entra em contato comigo. parece que é um favor que ele está fazendo. Isso. Cara, é melhor um atendimento robotizado ou nenhum atendimento? Boa. Então, o primeiro ponto é isso. Obviamente, quanto mais humanizado, melhor. Só que é entender o que tem os agentes de inteligência, existem ferramentas de bot mesmo, que é 0 e 1 e por aí vai. Quando eu falo 0 e 1 é o quê? Digita isso e faz assim, é muito engessado. Só que com os agentes de atendimento, cara, eu consigo entender. Um exemplo, se a gente coloca um agente de atendimento aqui para o HubX, eu consigo perguntar qual é o podcast, qual é a ideia do podcast para o cliente, se é homem ou se é mulher. Daí, se for mulher, eu consigo falar com a linguagem mais feminina, se é homem, eu consigo falar com a linguagem mais masculina. E se ele quer um atendimento mais técnico, se ele quer um atendimento mais informal, o que que esse cara quer? Customizando. Então, assim, ah, mas eu não quero um atendimento robotizado. Cara, tudo depende da ferramenta que você está utilizando. E eu ainda falo, ferramenta robotizada ainda é melhor do que atendimento nenhum. Boa, eu também concordo. E dentro do marketing digital, que é um mundo de coisas, né? Mas quando a gente fala de anúncios e campanhas, como que a IA pode ajudar a segmentar melhor, né? Tem muitos empresários que já usam tráfego pago, já fazem anúncios, campanha, mas estão meio perdidos ali na segmentação. A IA consegue ajudar nisso também, segmentar para fazer anúncios e campanhas melhores? Cara, consegue desde antes de iniciar a campanha. Por quê? Você segmentar é você entender do público. Entender o perfil de consumo, entender o que que esse cara quer, entender o que que ele sonha, entender o que que ele quer e entender o que que ele acha que ele quer e o que ele quer, que são coisas diferentes, inclusive. Geolocalização, antes de você fazer a campanha, é importante você entender tudo isso. Vou dar um exemplo, até para a gente montar uma estrutura de conteúdo para os nossos clientes, para os empresários, para os negócios deles, para atrair mais clientes, cara, a gente precisa saber quais são os desejos dos clientes deles. Quais são os sonhos que eles almejam, qual é o inspiracional. Porque também tem isso, ó, o produto em si ele resolve um problema, mas a marca e a percepção da marca ela tende a resolver um outro problema. Então, entendendo tudo isso, que a inteligência artificial consegue fazer essa pesquisa mais forte, eu consigo segmentar melhor. Segmentando melhor, depois disso, eu vou criar criativos melhores. Tem inteligência artificial que consegue criar criativos estáticos, que é uma imagem, ou criativos como vídeo. Aí, beleza, depois disso, segmentei, depois disso, campanha análise de métricas. Tudo isso a inteligência artificial consegue fazer. E eu acredito que é questão de tempo. Os gestores de tráfego, se eles só apertarem botão, como tem uma grande maioria que faz, cara, eles vão ser desnecessários. E especialmente se você quer aprender mais sobre gestão de tráfego, de anúncio, marketing digital, assista o próximo episódio do Business Plan que a gente recebeu, fera Leonardo Araújo, cara que movimenta milhões por ano em anúncios para empresas. Se ele faz isso é porque ele gera resultado, né? Então, E assim, um grande detalhe, tem muito gestor de tráfego, eu sou gestor de tráfego. Cara, olha quanto ele já gerenciou de orçamento. Porque ninguém é doido de botar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de tráfego com um cara que não tem capacidade de gerenciar isso. boa. E na tomada de decisão do empresário, né? E análise de dados. A gente escuta muito que a atenção e os dados, informação é o novo ouro, o novo petróleo. Como é que a IA pode ajudar na interpretação de dados e métricas nas empresas de quem assiste a gente aqui? Cara, vamos lá. Tudo é métrica.
Eu até te faço um pouco dessa pergunta. Vamos lá. Num podcast, Eric, se você não tem as métricas do que retém, do que não retém, você sabe se o podcast funciona, não funciona, se ele vai fazer mais sentido. Um exemplo, tem podcast, acredito que o foco dele é muito mais gerar visibilidade do que gerar leads qualificados. Em outros momentos é mais lead qualificado do que visibilidade. Então, assim, de acordo com as métricas que você vai fazendo a leitura e com até o próprio chat GPT você consegue colocar essas métricas lá, ele te dá uma resposta do que você deve fazer, você vai ter essa leitura, essa análise e esse guia de ações. Porque, vamos lá, os teus clientes, cara, tu guia eles em relação a, ó, quais são os tipos de episódio, o que você tem que fazer e qual o objetivo. Dentro da tua estrutura, dentro da tua mentoria de podcast, tu consegue ajudar nisso Sim, sim, dos tipos claro. de episódio? Pela questão da intencionalidade, né? Você analisa o que você quer para pensar os episódios que você vai fazer, né? Eu vou até dar um exemplo prático, né? Teve um podcast que rodou aqui no HubX que a pessoa era consultora, ela trabalhava numa rede de supermercados por vários anos, cresceu lá e hoje ela é consultora de outros supermercados. E ela falou que tem uma análise de tudo que tu compra no supermercado, quando você faz aquele cadastro lá nos supermercados, ele vai começar a analisar teu perfil. Então, ele começa a analisar, tem uma ferramenta que começa a analisar teu perfil. Ó, esse cara vem uma vez por semana, esse cara vem a cada 15 dias, ele compra o ticket médio isso. Então, ele compra isso, eu posso estar oferecendo mais daqueles produtos que parecem com ele. Então, isso para tomada de decisão, qual produto vai ficar na prateleira tal, qual produto vai ficar no caixa do supermercado ali, no caixa do supermercado tem uns produtinhos ali, de Sim. chocolate e tal, aquilo ali tudo é pensado com base em dados, né? E a IA pode ajudar. Então pensa isso no teu negócio, se você colocar uma análise de dados no teu negócio, o comportamento do teu cliente, isso vai te ajudar até prever o comportamento do consumidor e ver tendências de mercado. Ó, e trazendo isso aí para conteúdo, Eric, até para conteúdo como um todo, incluindo o podcast, é importante. Tem muita gente que começa a montar uma grade de conteúdo e eles querem fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Beleza, se você está começando, se você quer achar um template de conteúdo mais interessante, beleza, você tem que testar muita coisa. Mas depois disso, o ser humano ele quer repetição, ele quer padrão, ele quer um exemplo, ele quer chegar aqui, assistir o Business Plan Talks, entender que tem a estante atrás, entender que tem a TV, entender que tem eu, você, porque ele quer padrão. Tirando isso, é muito cansativo para o próprio cérebro. Ele quer sair, ele quer chegar, ele quer ter aquele momento de conforto dele. Cara, cheguei para assistir o Business Plan, eu fui ver um conteúdo do Eric ou do Cadu, meu amigo, eu tenho certeza que ele vai me entregar isso, eu vou só me divertir. Sim. Quando você está testando muita coisa e não entendendo esses padrões que você consegue fazer isso através de análise de dados e métricas, você começa a perder resultado, os seus clientes começam a sair porque eles entraram por um objetivo, entendendo que teria mais daquilo ali, e depois disso não recebem, eles começam a deixar de seguir, eles começam a não engajar, não comentar e por aí vai. Inclusive, eu vi um corte do Talks by Léo com o Yezer, né? O Yezer, que é um dos maiores criadores de conteúdos orgânicos do Brasil, ele tá falando exatamente disso. As pessoas ficam nos seus feeds querendo criar um monte de tipo de conteúdo e ele fala, cara, é mais simples você vai criando conteúdo até achar o que viraliza e aí tu repete aquilo incansavelmente, porque aquilo ali que o cara vai ver uma vez, mas não começou a te seguir. Aí ele vê de novo, cara, por que eu não tô seguindo esse cara? Exato. E vai lá e segue. Então, e o detalhe, quando falo em repetir, cara, é repetir o cenário, formato. é repetir o formato de edição, é repetir legenda, é repetir se vacilar a roupa, meu amigo. Sim. Sempre seguir o mesmo padrão. Por quê? Se eu cheguei aqui, vou dar um exemplo. Cheguei aqui no Business Plan, eu cheguei no Instagram do Eric. Eu vejo muita confusão ali e não segue o padrão. O que acontece? O cérebro da gente cansa. Quando eu vejo, cara, eu tenho certeza que se eu for lá, eu vou encontrar mais do mesmo e eu vou ficar, porque rede social é social. Você quer socializar e quer ter o entretenimento ali sem se preocupar muito. Então, segue o padrão visual, segue o padrão de template, segue o padrão de edição, segue o padrão de legenda, segue o padrão. Então, para fechar esse ponto aqui de IA na tomada de decisão, ela não vai substituir o gestor na tomada de decisão, mas vai ajudar nessa tomada de decisão, né? Com várias ferramentas aí, porque dados hoje é o que importa, né? A gente já falou um pouquinho de processo, mas falando sobre atendimento de clientes e vendas, né?
Tu acha que uma IA personalizada, ela consegue vender melhor do que uma pessoa? Hoje ainda não, mas é questão de tempo. E curtíssimo prazo, cara. Aliás, na verdade, depende até do ticket, Eric. Sim. Dependendo do ticket, se for um ticket mais barato, eu acredito que consiga, cara. Sim. Porque no final, imagina só, se eu chego pra ti, cara, e eu sei do que tu gosta, eu sei o que tu gosta baseado nas informações que eu tenho que tu já comprou. Se eu sei qual é o horário que tu gosta de comprar, se eu sei qual é o ticket médio do teu produto, se eu tenho todas essas informações. Pô, eu sei que o Eric gosta de blusa gola V, preta, e ele usa muito mais para gravar conteúdo de podcast. Daí a ferramenta, tu vai lá, entra em contato com a marca, daí a marca vai e fala assim, opa, Eric, tudo bom, cara? Cara, e aí, ó, eu tenho uma leva aqui eu tenho uma coleção nova de blusas pretas para podcast, com gola V, e eu tenho certeza que tu vai ficar confortável gravando teu podcast usando essa blusa. Cara, a probabilidade de comprar disso aí. E por outro lado, a probabilidade do vendedor saber essas informações se não for com tecnologia diminui absurdamente. E outra coisa que tem se falado muito aí na internet é os tais agentes de IA, que até hoje eu não entendi perfeitamente o que é, talvez nossa audiência também não, se tu conseguir me ajudar, porque a IA tá aí, né? Mas o agente de IA, o que que é o agente de IA? Vamos lá, cara. O agente de IA. A inteligência artificial, se você for hoje lá no ChatGPT, você consegue falar de tudo. Ela é muito genérica. Tá. Pronto. A partir do momento que você cria os agentes de IA, você cria como se fossem inteligências artificiais específicas para determinados problemas, que são mais especializadas. Treinadas, você treina ela para falar daquele nicho. Exato, exatamente. E assim, a partir do momento que eu deixo ela extremamente especializada, treinada para resolver um determinado problema, ela vai resolver muito melhor do que uma inteligência artificial genérica que tem um treino mais amplo. Não deixa de ser treinada, mas tem um treino mais amplo. E aí, quando eu vou coordenando agentes treinados em determinadas tarefas e vou colocando uma sequência, eu crio uma companhia, eu crio uma linha industrial. Porque. E uma linha industrial extremamente eficiente. Porque eu tenho agentes que trabalham, que são meus funcionários altamente treinados para ações específicas, para resolver o meu problema lá na última ponta. Inclusive, tem um exemplo, pessoal, de um podcast que a gente assessora, podcast chamado Casal Notarial. É um casal de tabeliante de cartório que tem um podcast sobre isso. E eles estavam entrevistando um ex-juiz que agora é tabelião de um cartório. E o tema lá central foi sobre isso, inteligência artificial para cartório. Tem um corte lá que ele tá falando, cara, eu já tenho 70 prompts, 70 agentes para cada serviço lá do cartório. Então, é uma ferramenta que ele está usando absurdamente e é o futuro, principalmente de cartórios ali, e está se dando muito bem com isso, né? Cara, e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Incansável, Não vai se acorda de alimentar. ressaca. Não acorda. Hoje eu tô cansado porque eu passei a noite na. Não tem isso, cara. E melhora a cada atendimento, a cada nova ação, ele tende a ser mais treinado também. Então, para a galera fazer na prática, Carlos, vamos pegar o ChatGPT aqui. Então, o ChatGPT você vai criar tipo um perfilzinho lá que é o seu agente para falar da tua empresa tal. Aí outro perfil para agente para falar das minhas coisas pessoais. É mais ou menos assim? Vou dar um exemplo meu, cara. A gente tem um agente só para criação de roteiro. Certo. E aí, dentro disso, eu posso criar agentes com roteiro que vão cuidar de roteiros de Reels. Eu posso criar agentes que vão cuidar de roteiros só para foco em vendas, VSL, vídeo de vendas e por aí vai. Eu tenho agentes que podem ser só para conteúdo no YouTube, que é um formato diferente do Reels, que o Reels é menor. Eu preciso ter uma dinâmica diferente do YouTube. Então, assim, você pode ir criando agentes cada vez mais específicos. Mesmo sendo um agente de roteiro, eu tenho vários subagentes ou agentes mais específicos para cada Aprofundado, né? temática dessa. Tem muito empresário que às vezes a gente conversa que ainda não tem um medo ainda por causa da LGPD. Quais são os riscos de usar e os desafios de usar IA no ambiente corporativo? Cara, assim, tem muita coisa. Eu confesso que eu não fui muito para essa área de LGPD e por aí vai, mas assim, principalmente se você utilizar, vou dar um exemplo, o próprio chat GPT, cara, tu tá liberando, a partir do momento que você tá usando ele, você tá liberando informações suas e ele pede autorização, e na verdade você autoriza ele a utilizar, Sim. até como treinamento da ferramenta. Então, assim,
tem que ter muito cuidado com isso, sabendo que você está autorizando ele usar. Informações sensíveis. Exato. O ideal é que você pegue e contrate uma pessoa para montar aquela estrutura interna para você, utilizando algumas soluções já pré-estabelecidas no mercado, mas montar algo específico para ti, dando inclusive travas de uso dessa informação posteriormente. E o futuro da inteligência artificial nos negócios, né? Para a gente finalizar esse episódio aqui, a gente vê que o mercado está se movimentando muito. O Elon Musk criou lá a Grok É. criou a dele, o Google está correndo com a dele, o próprio ChatGPT anunciou uma versão nova aí que está fazendo muita coisa para quem é criador de conteúdo. Como é que tu vê o impacto aí nos próximos anos dessa briga? Aquela chinesa lá, como é o nome? A DeepSeek. DeepSeek. A competição tá ferrenha, pra gente é bom, né? Cara, pra gente é excelente, mas o grande detalhe é o seguinte, cara. Cenário que eu vejo, ó, Eric, meu irmão, vai ser muito, muito, muito difícil. Se você. Não vou colocar nem empresas ainda, mas a minha opinião é a mesma. Se você pronto, se você trabalha com podcast, Eric, e tu não utiliza inteligência artificial, seja para ti, seja para os teus clientes, tu vai estar correndo um grande risco e competindo de forma desleal contra alguém que utiliza e vai Sim. ser mais eficiente. Aí beleza, digamos que eu sou o trabalhador da empresa. Tu vai me contratar. Tu prefere um cara que produza mais ou menos do que eu? Mais, muito mais. Quanto mais eu produzir, melhor para você. Sim. Como é que eu consigo produzir mais? Com inteligência artificial. E aí vai naquele detalhe que a gente conversou no começo do episódio, de uma discussão se a IA vai substituir empregos ou apenas vai criar novas oportunidades, né? Cara, eu acredito que vai substituir alguns empregos, sim, mas do outro lado vai criar algumas outras oportunidades. E nesse entremeio, o que eu acredito? Independente do que o cara faça, se ele utilizar a inteligência artificial, ele vai ser mais visto na empresa, a empresa vai ser mais eficiente. Ah, mas eu sou empresário e eu não quero utilizar isso. Meu amigo, fica a seu critério, mas que. Cara, é que nem. Vou dar um exemplo. Imagina só os donos de cavalo antigamente reclamando do carro a motor. Sim. É como se fosse isso, cara. Não Sem volta, né? adianta. É sem volta. O carro vai, passou o cavalo. A inteligência artificial vai. Ela não é, mas ela não sei se ela vai ficar. Cara, ela já está. E ela já está há muito tempo. Agora que ela está sendo divulgada. Mas ela já está há muito tempo entre a gente. Sim. Então, Então, a minha visão é essa, né? Que é uma ferramenta que deve ser usada pelos colaboradores, pelo empresário, que tem que estar atento. Quem não estiver usando nos próximos anos vai ficar para trás. Então, você tem que estar antenado. Mas como os empreendedores podem se preparar para essa revolução que já está acontecendo, mas que vai aumentar cada vez mais, com várias ferramentas novas, oportunidades novas, como implementar isso na empresa. cara, o meu ponto de vista, ou é algum curso ou contrate um mentor. Não tem muito segredo. Por quê? O que eu já entendi? Que é o mesmo cenário que eu vejo na produção de conteúdo, cara. Vamos lá, você pode começar a produzir conteúdo, Eric, mas você nunca vai ser tão bom em produção de conteúdo, acredito eu, num cenário normal, do que alguém que só vive de produzir conteúdo, que está pesquisando, que está analisando, que tem ferramentas e por aí vai. Então, sempre o cara que é especializado vai ter vantagem sobre você. Vou dar um exemplo. Lá a gente trabalha com quase 12, 15 projetos, cara. Fora eu que também sou produtor de conteúdo, fora o Business Plan, que também é produtor de conteúdo. Meu irmão, como é que o cara vai conseguir entender de produzir conteúdo estratégico se ele não produz conteúdo ou se ele estuda pouco? Porque eu vi 24 horas por dia. É do Tem que mesmo jeito colocar que o você. skin in the game, tem que estar fazendo para ensinar. Exato, é do mesmo jeito você, cara. Como é que o cara vai entender mais de podcast? Ó, como é que ele compete contigo? Você tem 2 podcasts, se eu não me engano, né? Tu mentora diversos outros podcasts, tu tem uma produtora, tu tem uma série de coisas. Cara, conhecimento de podcast, meu amigo, tu tá vivendo isso 24 Na horas prática. por dia, sentindo o cheiro daquilo ali. O que eu indico? Do mesmo jeito que se o cara quiser contratar um podcast, quiser fazer um podcast, ele contratar você para mentorar, ou se ele quiser produzir conteúdo, ele me contratar para montar essa estratégia, cara, contrata um mentor de inteligência artificial para ver onde é que consegue aplicar dentro do negócio dele. Melhor coisa que eu vejo. Eu dou a dica, né, para quem empresário que quer entrar nesse mundo de inteligência artificial para os seus negócios tem muita coisa por aí. Você fica maluco quando você vê ferramenta que faz isso, ferramenta que faz aquilo. Escolha uma, implemente, teste, deu certo. Depois você vai olhar outra coisa, porque se você começar a pensar,
vou implantar o chatbot, vou fazer um avatar, vou fazer isso, aquilo, você fica maluco e não executa nada. Então escolhe uma ferramenta que vai ajudar num gargalo da tua empresa, que testa, executa e depois vai para o próximo passo. Isso entra até naquele início que a gente falou aqui no episódio, cara. Qual é o problema que você quer resolver? Qual é o objetivo que você tem para colocar inteligência artificial? Ah, beleza, eu tenho esse problema, qual é a inteligência artificial que pode resolver isso? Depois disso, você vai entendendo cada vez mais e vai ampliando, mas a priori escolhe um objetivo para resolver com inteligência artificial. Boa. Recado dado, galera. Você, foi um episódio aqui mais rápido, mas foi para passar algumas visões de como a IA pode ajudar no teu negócio. Não deixa de implementar isso porque o teu concorrente está fazendo. Então, procura mentores, como o Cadu falou, o próprio Cadu ajuda com isso, mas não fica para trás. A gente fala muito que quem não está no digital está fora, mas quem não está no digital com o IA, daqui a pouco vai estar fora, né? Vai estar muito, muito, muito fora, cara. Boa. Então, mais um Business Plan para conta, nesse novo formato aqui, que a gente vai estar trazendo episódios temáticos e vamos para frente, né, Caduzão? Show, show. Galera, se inscreve no canal. Se você não me segue, me siga, @cadubaracho. Eric, se você não segue o Eric, siga ele, Eric Moreira, @ericmoreira.br, @ericmoreira.br e siga o Business Plan Talks, que você vai acompanhar tudo que a gente está fazendo, inclusive essas novidades. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço, gente. Boa.